Eu recebo várias dúvidas de vocês lá no meu Instagram perguntando como que eu faço para montar uma carteira balanceada, qual é o primeiro passo, como que eu faço a distribuição do meu patrimônio entre os diversos ativos financeiros que nós encontramos no mercado, né? Seja de renda fixa e de renda variável. Então, a ideia desse vídeo aqui é te mostrar de forma prática, muito simples, como que você pode fazer isso, tá certo? Então, aproveitando aqui, se você não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, porque você vai ficar por dentro de vídeos como esse aqui. Então já se inscreve agora no começo do vídeo, porque no final do vídeo você vai acabar esquecendo, né? Então também deixa o dedo no like aí para ajudar na divulgação desse vídeo aqui. E se você não me segue no Instagram, vai lá, segue lá que eu posto conteúdo diariamente, tá? Então, sem enrolação, já vamos pro vídeo aqui, que não tem vinheta, a gente vai direto pro conteúdo. Eu preparei essa planilha aqui para que vocês possam fazer esse lançamento inicial e saber como que você pode fazer o rebalanceamento também. Então a gente vai fazer primeiro um balanceamento inicial e aos poucos a gente pode entender como funciona o rebalanceamento da nossa carteira. Então nessa aba aqui, nessa célula na verdade, do patrimônio, vamos supor aqui que a gente tem um patrimônio de 100 mil reais. Para algumas pessoas pode ser muito dinheiro, para outras pode ser muito pouco, mas vamos botar 100 mil reais aqui para facilitar o nosso aprendizado aqui. Então vamos preencher aqui com 100 mil reais. O primeiro ponto que a gente deve ter em mente quando a gente vai montar uma carteira de investimentos é o quanto nós estamos dispostos a incorrer em riscos. Ou seja, quando a gente vai fazer uma alocação em renda variável, ela vai variar tanto para cima como para baixo também. Muitas pessoas ficam empolgadas e veem os gráficos subindo e acreditam que a bolsa varia só para cima, mas muito pelo contrário. Existe um momento que é chamado de bear market, em que o mercado ele toma uma tendência de baixa. Isso é totalmente natural nos ciclos de mercado. Então, se você ainda não está acostumado e não passou por nenhum ciclo de baixa, se você vê o seu patrimônio caindo lentamente, você vai ficar nervoso, não vai conseguir dormir. Então, tenha em mente o seguinte: cara, quanto que eu estou disposto de ver o meu patrimônio caindo, digamos, 60%, 70%? Ah, eu consigo botar 100% do meu capital em renda variável e cair 70%, eu fico tranquilo. Olha, se você ainda não investe em renda variável, não vai ficar tranquilo, tá? Eu te garanto isso daí. Então, começa com o pé no chão, começa com pouco e vá aumentando à medida que você vai compreendendo como as coisas funcionam, tá? Então, vamos supor aqui que você chegue à conclusão que 50% do teu capital você está disposto a incorrer algum risco em renda variável. Então, isso quer dizer que nós vamos alocar em renda fixa 50% desses 100 mil. Então nós vamos preencher aqui em renda fixa 50%. Com isso a planilha vai calcular para a gente o quanto que a gente tem que alocar em renda fixa. Então aqui em renda fixa a gente pode escolher algum CDB, alguma LCI, alguma LCA, a gente pode investir em títulos do Tesouro direto, né? Então Tesouro Selic, IPCA+, e aí por diante. Aí fica a seu critério, esse não é o objeto do vídeo aqui para a gente tratar sobre esses tipos de investimento, a gente pode abordar isso mais adiante. E aí a gente pode agora olhar para os ativos de renda variável. A partir desse momento a gente percebe o seguinte: a gente pode investir em ações dentro do Brasil, fundos imobiliários, fundos de investimento, a gente pode investir em ouro, a gente pode investir em ouro no exterior, a gente pode investir em ações no exterior também. Então é importante que a gente diversifique o nosso patrimônio, que a gente nunca coloque os nossos ovos em uma cesta só. Então vamos começar aqui por ações. Então vamos supor, isso aqui não é uma recomendação, tá pessoal? Isso aqui é só uma suposição aqui para que a gente tenha ideia do que fazer. Então uma alocação de uma pessoa pode ficar na casa de 80% em renda fixa e o restante em renda variável. E aí por diante, isso é pessoal de cada pessoa, beleza? Então vamos supor aqui que a gente queira botar 20% em ações no Brasil. Então, beleza, a gente vai alocar desses 100 mil reais que a gente tem, 20 mil reais para ações. E aí a gente pode montar uma carteira diversificada, conforme a gente vai estudando, a gente vai compreendendo cada ativo das empresas, né, como é que funciona cada setor, e a gente vai alocando conforme a gente vai ganhando conhecimento nesse sentido. Os fundos imobiliários, né, os FIIs, a gente pode alocar aqui, digamos, 10%. Né? Então aqui a gente vai fazer também uma carteira de fundos imobiliários diversificada dentro dessa classe de ativos.
a gente pode ter uma exposição também no exterior. Então, digamos que a gente queira botar 10% do nosso patrimônio total no exterior. Então, mais 10 mil reais vão ser alocados em ativos lá fora. E aí pode ser tanto as stocks, os REITs, né, ETFs, que tem uma infinidade de ETFs lá fora. A gente também quer se proteger de certa medida, dependendo do momento de mercado que a gente está, a gente pode utilizar o ouro como uma forma de reserva de valor, né? Então vamos supor aqui que a gente queira ter 5% de ouro e sobrou aqui criptomoeda, caso seja do teu perfil, caso você tenha interesse, vamos supor que a gente queira botar 5% também aqui em criptomoeda. Então com isso a gente chegou no total do nosso patrimônio, a gente alocou aqui de forma diversificada e agora a gente precisa saber o seguinte: o tempo passou e a gente não fez mais nenhum aporte, vamos supor que a gente não fez nenhum aporte aqui, o tempo passou e houve depreciações e valorizações. Então vamos supor aqui que as nossas ações subiram para 30 mil reais, os nossos fundos imobiliários subiram para 12 mil reais, os nossos ativos no exterior, vamos supor que caíram para 8 mil, a nossa reserva em ouro ela subiu para 6 mil reais, as nossas criptomoedas subiram demais, né? Atualmente a gente está numa máxima histórica do Bitcoin, né? E a renda fixa subiu para, digamos, 51 mil reais. Então, com isso aqui, a gente percebe que a gente teve uma valorização do nosso patrimônio. Apesar de alguns lugares a gente acabou perdendo, outros se valorizaram mais do que as perdas. Então, a gente acabou tendo uma valorização do nosso patrimônio, que agora é um patrimônio de 137 mil reais e não mais de 100 mil. Então perceba que a nossa alocação mudou, então a gente deve substituir aqui o nosso patrimônio total pelos 137 mil para a gente ver como que a gente pode fazer esse rebalanceamento da nossa carteira. Então vamos preencher aqui com 137 mil e agora a gente tem a nossa nova posição ideal. Então perceba que a gente determinou que a gente precisaria ter em ações 20% do nosso patrimônio. Isso representa R$ 27.400 e a gente tem R$ 30 mil alocados. Então, caso você tenha uma carteira já robusta, que você queira fazer o rebalanceamento ativo, você pode vender uma parte aqui dessas ações e realocar em outro lugar que esteja precisando, né? Então, no caso aqui, em renda fixa, a gente precisaria ter 68.500 em renda fixa e a gente só tem 51 mil reais. Então, a gente venderia um pouco das ações para rebalancear aquela porcentagem ideal que a gente determinou lá no início da nossa estratégia. Então, aqui por diante, a gente vai para os fundos imobiliários. Aqui a gente deveria fazer um aporte também nos nossos fundos imobiliários, porque a nossa alocação ideal é de 13.700 e a gente só tem 12 mil. E aí por diante, acho que a gente vai ter o quanto que a gente precisa vender da posição atual e aqui quanto que a gente precisaria comprar. Então, no caso aqui, você não precisa necessariamente vender uma ação só porque você está com uma alocação um pouco acima. Muitas vezes você adota a estratégia de buy and hold, onde você quer segurar essas ações por longo prazo. Então, nesse caso, você não precisa de fato vender as suas ações, principalmente quando você tem dinheiro novo entrando todo mês e o seu aporte ainda é bastante relevante na sua posição da sua carteira. Então, você simplesmente pega esse dinheiro novo e realoca na empresa que você está precisando fazer esse rebalanceamento, tá certo? E cara, se você está gostando desse vídeo até aqui e não se inscreveu ainda, se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo como esse daqui. Também deixa o dedo no like para a gente poder divulgar esse canal aqui para mais pessoas. E não se esqueça de se inscrever lá no meu Instagram, que eu posto conteúdo diariamente para vocês, tá certo? Então, pelo vídeo de hoje era isso. Eu espero que tenha sido útil para vocês e eu te vejo no próximo vídeo.